Beleza. Deixa eu só fazer um comentário rápido com vocês sobre a aula de hoje. É uma aula de 50 minutos, tá? É uma aula que complementa a segunda parte da disciplina de vocês de fenômeno de transporte, que trata da parte da termodinâmica. A aula de hoje é sobre trocadores de calor, tá? E, na verdade, o professor ele vai abordar a questão da efetividade de um trocador de calor, né? O quanto ele é efetivo no desempenho da sua principal função, que é realmente a troca de calor entre sistemas. Vai falar um pouco sobre o trocador ideal, o que é um trocador ideal, o que seria um trocador ideal, né? Onde eu tivesse os dois fluidos, seja de água fria e água quente, trocando o calor de tal forma que eu tivesse o equilíbrio térmico, né? Esse seria o trocador ideal, mas no nosso caso é um trocador real. Vai estar falando sobre a parte de fluxo de calor. Tem uma parte teórica que eu acho legal, entendeu? Que vocês vão ver, que ele explica até. Ele faz uma explicação até fácil de entender, e pode ajudar vocês na hora da execução da prova, porque eu não sei o que vem na prova. Mas se tivesse a questão de fluxo de calor, de equilíbrio térmico, essa aula de hoje ela pode ajudar vocês de uma forma boa, pelo que eu vi. Vai falar também sobre a questão do tipo de trocador que a gente vai estar atuando no laboratório, que é o trocador de casco e tubo. Na última aula, atividade de vocês, eu mandei, acho que foi a última, eu mandei para vocês alguns modelos, né, de trocadores que existiam. Vai falar sobre a questão das linhas, quando eu tiver os dois fluidos no mesmo sentido, né, paralelos no mesmo sentido, como é que fica a questão da efetividade do trocador, e se eu tiver os dois fluidos em sentidos contrários, como é que fica a efetividade desse sistema. Depois ele vai fazer ao final um cálculo para mostrar para vocês a eficiência do sistema de água gelada e a eficiência do sistema de água quente também. Então, assim, eu acho que é uma aula boa, uma aula tranquila, e a gente tem condição de aprender um pouquinho mais. Tá bom? Vamos tocar o vídeo, depois do vídeo a gente volta a conversar. Pode passar. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, caro aluno, tutor que nos acompanha. Nós estamos já finalmente aqui do nosso curso, das nossas aulas práticas, né? E já chegamos na quarta aula prática. Nessa quarta aula, nós vamos tratar especificamente sobre trocadores de calor. Equipamento de extrema relevância no uso industrial, no uso comercial e residencial, né? Principalmente naquelas regiões nas quais necessita-se fazer um aquecimento interno dos ambientes, né? E também, por que não, quando você tem que fazer o resfriamento. O trocador de calor, você tem uma utilização muito específica no seu automóvel, né? Você sabe que ali você tem um trocador de calor, que é o radiador, para quê? Para manter a temperatura do motor sempre na condição ótima, na condição ideal de trabalho. E basicamente é essa a função dos trocadores de calor, né? Você manter equilibrada a temperatura nos processos nos quais existem a possibilidade de você ter um aumento ou uma redução na temperatura de trabalho do seu sistema, seja ele qual for. Dentro dessa aula prática, aí no seu laboratório, você vai aprender e visualizar efetivamente o que ocorre em um trocador de calor. Você sabe que existem vários tipos de trocadores de calor, você já estudou esse ponto, né? Mas
Pode ser que às vezes ocorra uma diferença aqui da nossa aula prática com o aparelho que você tem aí no seu polo. Pode ser um fabricante diferente, um ajuste diferente que ele requer. Mas o que nós vamos nos propor a fazer hoje é que você visualize na prática o que está ocorrendo ali naquele trocador de calor e depois consiga reproduzir, ou seja, pegar aqueles dados, aqueles resultados e entender o que efetivamente um trocador de calor realiza. Ou seja, como que ele funciona, ou seja, se você vai analisar o funcionamento dele, principalmente com relação às correntes paralelas, né? E as correntes não paralelas, ou seja, as contras, o fluxo em contracorrente. Num segundo momento, você vai ser convidado a calcular essa efetividade, tanto para um sentido de corrente paralela e para o contracorrente. Mas, inicialmente, o que nós desejamos fazer aqui? Que você conheça o aparelho, que você verifique as condições de funcionamento dele e, principalmente, que você entenda, ok? Vamos seguindo aqui com o quadro comigo, né? Nem me relembrei, né? Eu sou o professor Haroldo e estou trabalhando com vocês nessa disciplina, né? Então, vamos cuidar agora da conservação de energia no trocador de calor. Nós já fizemos um bom introdutório sobre as práticas, né? E com relação a esse nosso trocador, o que nós vamos precisar? Os materiais que nós vamos analisar, né? Será o quê? O próprio trocador. E qual vai ser o objetivo? Entender dois pontos, né? Entender principalmente o que é o fluxo de calor, e também a efetividade desse nosso trocador. A efetividade é realmente quanto de troca eu consegui realizar com a menor perda possível. Você vai ver que, dependendo do tipo do trocador de calor que você está trabalhando, você vai ver que a sua efetividade é uma efetividade muito baixa. Por quê? Esse que nós usamos aqui, ele é um equipamento didático, né? Ele é pensado para que você veja as correntes circulando, para que você perceba todo o sistema ocorrendo, ou seja, ele não tem uma preocupação em ter uma efetividade, ou seja, em conduzir uma troca de calor com muita qualidade. Então, não se assuste aí se você alcançar uma efetividade baixa. Mas o que você tem que entender, quais são os processos que estão ocorrendo nessas trocas de calor, ok? Então, esse processo ele vai ser, você pode utilizá-lo para qualquer tipo de trocador de calor. Dentro dessa nossa prática de laboratório, só seguindo aqui no slide rapidamente, nós temos que tomar cuidado, com alguns cuidados e com algumas práticas de segurança, né? Principalmente porque você está falando aqui, você vai estar tratando com um trocador que ele vai estar aquecendo a água, né? O que nós fizemos aqui, o vídeo para vocês entenderem, vocês vão ver que a água aquece numa temperatura muito grande, muito alta, e com isso você pode ter algum problema de algum vazamento. Então, muito cuidado aí com o seu trocador de calor, você está trabalhando com temperaturas altas, cuidado não se queimar, cuidado não pegar nenhum tipo de respingo aí de vapor quente sobre você. E nessas práticas, muita atenção aos detalhes. Um outro detalhe importante para você é a retirada dos dados na hora que você for fazer as medidas. Esse nosso que nós utilizamos, ele já nos dá a condição dos sensores que já estão instalados na entrada e na saída do fluxo quente e do fluxo de água fria.
Então, nós já temos ali todos os dados. Então, fica até muito simples de você visualizar o que está ocorrendo, ok? Agora, se você tiver um outro modelo que os resultados, as temperaturas sejam diferentes, o modo de captação dela, muita atenção, porque você sempre tem que estar pensando basicamente em quatro tipos de temperatura, né? Para água fria, a temperatura de entrada e a temperatura de saída, e para água quente também a temperatura de entrada e a temperatura de saída, ok? Ah, por que esses dois tipos de fluido? Porque nós estamos tratando apenas com o fluido água, né? A água a temperatura ambiente e a água que está sendo aquecida, ok? Dito isso daí, vou mostrar aqui para você aqui na nossa câmera de documentos, como que foi a retirada dos nossos dados, né? Então, só para você ter uma ideia, o nosso aparelho, ele já nos forneceu o fluido que nós estávamos trabalhando, que é a água, a temperatura e a vazão. Muito bem. Então, olha, em um determinado estágio já de equilíbrio, nós tínhamos aqui uma vazão para água fria de 6,1 litros por minuto e vazão para água quente de 9,3 litros por minuto. E como se comportaram as temperaturas? As temperaturas, eu tinha uma entrada de água fria de 29 graus e uma saída de 32,9 graus. E enquanto que a água quente, ela entrava mais aquecida, né, gente? Se eu estou trocando calor, ou seja, ela está fornecendo calor para onde? Para a água fria. Então, ela entra quente, automaticamente ela vai sair mais fria, né? Por outro lado, o sentido inverso ocorre com a água fria, né? Ela entra numa temperatura mais amena, mais baixa, e em contato com o trocador de calor, o que ocorre com ela? Ela tem uma saída de água com uma temperatura superior à sua temperatura de entrada. Ok? Então, o que nós vamos querer efetivamente nessa prática realizar? Aqui, voltando para o quadro, dentro dos materiais que nós vamos utilizar, dentro da utilização desse trocador de calor, provavelmente seja um kit que você tem aí. Então, o que você vai querer fazer a análise com relação a esse trocador? Por exemplo, para um trocador, se ele fosse ideal, né? Então, como a nossa efetividade é baixa, automaticamente você já tem que entender que esse trocador que nós estamos tratando não é um trocador ideal, é sim um trocador real. Ou seja, se esse trocador aqui fosse ideal, toda a quantidade de energia perdida pelo fluido quente, então vamos colocar aqui a energia perdida pelo fluido quente, fluido quente, vou colocar o que aqui? Quente. Ele deveria ser o quê? Absorvida por quem? Pelo fluido frio. Muito bem. Você já fez essa analogia antes aí, você já tá muito bem. E o fluxo desse calor, ou seja, o fluxo dessa energia, a troca, ele seria dada por quê? Então, o fluxo para quente seria o quê? A massa vezes o calor específico e as temperaturas quentes de saída, ok? Menos quem? A temperatura quente de entrada. Quando nós estamos falando nessa troca dessa energia, o que eu quero dizer com
a nossa efetividade, aqui que nós alcançamos, ser uma efetividade baixa. Você viu ali pela situação ideal que toda a quantidade de calor da água quente deveria ser passada para a água fria e os dois entrariam em equilíbrio. Muito bem, então a palavra-chave aqui está em equilíbrio. Se esse equilíbrio não está sendo alcançado, que é o caso do nosso trocador de calor, o que ocorreu? Ocorreu perdas, e essas perdas foram para quem? Podem ter sido para a tubulação, podem ter sido para irradiação para o ambiente, ou seja, o ambiente, se estiver muito gelado, ele pode estar também roubando, né? Um nome interessante para você gravar isso. Eles podem estar roubando calor ali daquele seu sistema. O próprio sistema em si, ele não é um sistema bem lacrado. Obviamente que ele não vai ser um sistema bem lacrado, porque ele está aberto para você visualizar ali todo o aparato técnico que está envolvido ali em todo o seu sistema. Então, veja, quantas incógnitas estão envolvidas nesse processo de troca de calor. Ou seja, não é um processo tão simples de ser analisado. E esse é um dos grandes problemas dessas análises desses trocadores de calor, né? Você já viu lá da sua teoria, você tem também o cálculo das resistências com relação à convecção, com relação à condução, aos materiais que estão utilizados. Mas, basicamente, aqui na tela de documentos, o que nós vamos ver? Vamos ver todas essas informações que nós temos que alcançar, que nós temos que saber. Olha, então, esse fluxo de energia, ele é dado por quem? Olha, pelo fluxo de calor, ó, pelo fluxo de calor. Se ele for um calor com relação à parte quente, ele está levando o subíndice quente. Se ele for o fluxo de calor que você está analisando com relação à parte de água fria, você leva o subíndice F. Então, você tem aqui o fluxo de calor, M. Olha como isso aqui você vai se lembrar desse balanço. Q é igual a quem? MC delta T. Então, lembra que isso aqui você já viu isso aqui muitas vezes nas suas aulas de física. Então, você tem lá o MC delta T, né? Que é a massa, o calor específico e a variação de temperatura na qual você está analisando. No nosso caso, como nós estamos falando em termos de fluxo, o que nós temos? Fluxo, o que é? É uma quantidade, uma massa por um determinado tempo. Olha, tanto que nós estamos analisando aqui o fluxo em quilos por segundo. Toda vez que você ouvir falar de fluxo, automaticamente você está trabalhando com o fluxo de uma massa por um determinado tempo. Então você tem o M ponto, que é o fluxo de massa do fluido quente, massa do fluido frio, temperatura de saída do fluido quente, ela está dada em Kelvin, não pode esquecer desse detalhe. Temperatura de entrada do fluido frio, do fluido quente. Então, a diferença está na onde? No S e no E, na saída e na entrada. Ocorre a mesma situação aqui para a saída do fluido frio e a saída e a entrada do fluido frio também. O calor específico do fluido quente e o calor específico do fluido frio. E depois eu acrescentei aqui a vazão mássica, que é a densidade vezes o seu volume mássico que está sendo analisado aqui. Então, veja que no trocador de calor, olha aqui, atenção para esse detalhe, ó. No trocador de calor, você tem o quê? Se você tivesse aqui um fluxo ideal, o que nós podemos entender dessas duas equações? Se você igualasse isso aqui a zero, né? Esse lado aqui ele poderia ir para o outro lado com um sinal positivo. Ou seja, o que está querendo indicar esse fluxo de calor? Ele tem que ocorrer a mesma troca de energia
do lado quente para o lado frio, porém com um sinal a menos, né? Com um sinal negativo, ok? O fluxo tem que ser o mesmo, vocês concordam comigo? O fluxo tem que ser o mesmo, porque a quantidade de calor que está sendo cedida do fluido quente, ele está indo para o fluido frio. Muito bem, mas isso daqui ocorre quando você tem o que? Um trocador ideal. Quando você não vai alcançar essas mesmas trocas, quer dizer que ocorreu uma perda aí no seu sistema. E que é isso depois o que nós vamos analisar já adiante na segunda parte aqui da nossa aula. Eu vou trocar aqui o meu papel porque eu quero que você analise algumas situações aqui. Então vocês vão ver pelo trocador de calor de vocês, como a gente já viu lá na primeira parte, ele oferece para a gente, no nosso caso aqui, o nosso trocador de calor, ele já vai oferecer para a gente as temperaturas de saída. Porque ele é um aparelho de um recurso tecnológico excelente, então você não precisa ficar se preocupando muito em ajustar as temperaturas. Você vai ajustar as temperaturas via os setups dela. Então você vai fazer isso tudo via touch, né? Tudo via o painel do equipamento. Então, qual que vai ser o segredo? O segredo para você entender muito bem o que está ocorrendo com relação a essas trocas de calor, a esse fluxo de calor, é variar essas vazões. Você pode até mesmo manter as mesmas temperaturas, né? Entretanto, você pode variar as vazões, ou vice-versa. Fica a teu critério para obter um melhor entendimento aqui desse nosso processo. Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha que você pode construir aí para algumas vazões que você pode introduzir no seu sistema, né? Então, você coloca uma introdução de 10 litros por minuto de água fria e depois que o seu sistema entrar em equilíbrio, você retira os dados. Então, isso daí é para um equipamento que a gente está utilizando. Mas o princípio ele vai ser o mesmo para qualquer tipo de trocador de calor que você estiver trabalhando. Então, como eu falei, pode ser que você tenha alguma dificuldade, algum outro tipo de trocador, para você retirar esses dados. Então, chamar sua atenção para que você entenda muito bem o que está ocorrendo quando você tem o quê? Uma vazão diferente, né? Olha, uma vazão aqui de 7,5 litros, uma vazão de 5 litros e uma vazão de 2,5 litros. Mas essa vazão você que vai ter que fazer aí no seu equipamento, você que vai ter que se adequar à sua realidade aí, ok? Então, fica um pouco difícil da gente dizer passo a passo o que você vai ter que fazer. Então, faz parte do aprendizado técnico, também pegar um manual e entender o manual, entender todas as partes ali do seu equipamento. Obviamente, nós estamos nos tratando aqui de uma aula prática. Então, nós fizemos um vídeo que nós já automaticamente, como o equipamento ele nos proporciona uma funcionalidade muito tranquila, nós já no mesmo vídeo já colocamos ele trabalhando em correntes paralelas e depois em contracorrente, porque é simplesmente no nosso caso, é uma alteração de uma válvula. Pode ser que o seu seja um pouquinho diferente aí nesse momento. Mas o importante é que você entenda o funcionamento do que está ocorrendo, ok? Então, vamos seguir e vamos para o vídeo aí de apresentação do nosso trocador de calor. Até mais. Então, já estamos aqui nos preparando para a nossa quarta aula prática, né, do nosso curso de fenômenos de transporte. Então,
Nós vamos utilizar hoje um trocador de calor casco e tubo, né? Pode ser que você tenha um outro modelo aí no seu polo, aí no seu laboratório. Basicamente, o funcionamento deles são os mesmos, né? Então, o que nós vamos entender com relação a essa troca de calor? Eu já deixei o nosso aqui já funcionando inicialmente, para que a nossa temperatura já se estabilize. Então, o que você tem que buscar? Variar nesse experimento. O equipamento ele é tão excelente que ele já vai nos fornecer as temperaturas de entrada e de saída. Quais temperaturas? A entrada de saída da nossa água fria, né? E a saída da nossa, a temperatura de saída dessa nossa água fria. E por um outro lado, esse nosso trocador, ele vai nos dar a saída também da água quente e também a entrada da água quente lá no aquecedor, que fica aqui dentro do nosso tubo. Descrever o trocador, ele pode ser um tanto difícil, porque você pode ter modelos bem diferenciados. Mas, inicialmente, o ponto mais importante que nós temos que ter em mente é com relação aos sentidos dos fluidos que vão estar operando pelo interior do nosso trocador. Então, nós temos aqui um modelo que ele vai simular aqueles trocadores de calores enormes que nós temos nas indústrias. Então, nós temos aqui, em termos do nosso, para nossa visualização, nós temos lá os tubos de cobre, por onde vão estar circulando a água quente, né? O fluido quente, no nosso caso, nós estamos tratando com água. E ao seu redor, na parte exterior, nós temos a água fria, ou seja, a troca troca de calor entre a água quente e a água fria é o fundamento do que nós vamos estudar, né? O fundamento de toda a teoria que você visualizou. Então, para esse procedimento experimental, o que você tem que levar em consideração? São os dois pontos de análise que nós vamos ter, que são as análises de quando nós vamos ter correntes dos quais os fluidos estão operando paralelamente. O que são isso? Quando você tem a direção da água quente se locomovendo na mesma direção da água fria. Então, isso vai te trazer uma determinada queda na temperatura, na troca térmica. Então, por esse tipo de configuração, você vai conseguir determinar a quantidade de energia que está sendo trocada nessa sua configuração. Para o nosso trocador aqui em questão, para nós realizarmos essa troca, é uma troca muito simples. Nós simplesmente giramos essa nossa válvula aqui para a posição de contracorrente, de refluxo, né, o R de refluxo, mas nós temos que alterar também aqui no nosso sensor. Veja que simplesmente ele inverteu as posições de quem era entrada virou saída e o que era saída virou entrada. O trocador de calor, com essa característica, você vai ter o quê? A possibilidade de fazer a análise para todas as condições possíveis. Então, o nosso manual ele vai pedir o quê? Para que você retire medidas de quando você tiver vazões de água fria. Eu deixei aqui com uma configuração com uma vazão de 1 litro por minuto. Mas o interessante é que você faça essas alterações nas vazões de águas frias para 10 litros por minuto, 7 litros por minuto, 5 litros por minuto e 2 litros por minuto e meio, para que você possa retirar os dados
referente às alterações nas temperaturas que vão ocorrer entre a água fria e a água quente. Feito isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a comparação, além disso, para você retirar os dados para todos esses pontos, ou seja, para 10 litros, 7 litros e meio, 5 e 2 litros e meio, você faz o mesmo trabalho quando você estiver trabalhando com correntes paralelas, né? Então você põe na corrente paralela, no sentido do fluxo paralelo e altera. Veja que ele simplesmente inverteu o que era a entrada por saída da água fria. Com esses dados em mãos, o que nós temos que buscar determinar? Determinar a efetividade desse nosso trocador de calor. Ok? E essa efetividade é o quê? É quanto que esse trocador de calor vai proporcionar em termos de troca de calor entre o fluido frio e o fluido quente, ou seja, quanto que você vai conseguir resfriar o seu fluido. Como se trata de uma bancada didática, nós estamos aqui com um acrílico, ou seja, você vai provavelmente encontrar uma efetividade baixa para esse nosso sistema aqui. Mas o importante é que você consiga entender o que é a entrada de água fria, ou seja, é quando você tem um sistema de alimentação dessa água, né? Água fria vindo, por exemplo, de um reservatório, né? E a saída dessa água fria, o que ela, no nosso caso aqui, que ela está com 44 graus, ponto 7. É o quanto ela se aqueceu para retirar o calor da água quente do qual ela está em contato lá com a nossa tubulação que está sendo aquecida. Então, entendido bem isso com relação à água fria, a mesma situação ocorre para a água quente, né? A água que está começando a passar por dentro do nosso trocador com uma determinada temperatura e ela está saindo com uma outra temperatura. Então, a troca de calor é exatamente o que? O contato térmico entre esses dois fluidos, né? Nós temos trocadores do qual existe o contato térmico entre os fluidos e trocadores dos quais não existem o contato térmico, que é o caso do que nós estamos estudando aqui. Ok? Então, em termos práticos, o que você tem que fazer é simplesmente entender o que está ocorrendo em termos de entrada e em termos de saída, e ele, por ser um recurso tecnológico muito bom, ele já nos está oferecendo as temperaturas das quais nós vamos estar trabalhando. Então, com esse equipamento seu funcionando, você vai poder o quê? Determinar conservação de energia, realmente, que esse fluxo está ocorrendo, tanto no sentido do fluxo reverso, ou seja, como no fluxo em paralelo. E mais ainda, verificar como que as vazões influenciam nessa conservação de energia. Num segundo momento, você pode estar utilizando esses dados para fazer o quê? Fazer o cálculo da efetividade do trocador de calor. Uma vez entendido esses cálculos do trocador de calor, você vai poder saber que você pode fazer o quê? A expansão desses dados para qualquer outro tipo de trocador de calor, levando em consideração todos os seus detalhes técnicos e todos as suas prerrogativas do qual lá o seu cliente vai estar te pedindo para você trabalhar com esses trocadores. Então, muita atenção quando você for principalmente fazer a ligação desse seu trocador de calor, atenção muito com as entradas e com as saídas de água quente e principalmente atenção com o nosso sistema de aquecimento, né? O sistema de aquecimento que
se ocorrer algum tipo de vazão, nós teremos aqui a água aquecida. Hoje aqui nós estamos com em torno de 50 graus. O nosso set point que nós havíamos colocado para essa temperatura foi realmente um set point de 52 graus que nós resolvemos voltar para trabalhar, né? E veja que nós temos com a temperatura atual de 51,6 graus. E aqui, né, nesse set point, só voltando, você iria escolher a temperatura da qual você queria trabalhar, ok? Então, uma temperatura maior, uma temperatura menor. Para você fazer o quê? A análise das trocas térmicas e das conservações de energia. Muito bem. Então, sobre essa aula, é uma aula para você realmente entender que quando você tem um sistema em correntes paralelas, né, o nosso sistema de água quente e o nosso sistema de água fria, água quente no nosso caso aqui é a vermelha, né? Ela passa lá pelo sistema de aquecimento e ele faz esse ciclo aqui nesse sentido horário. E quando nós temos a corrente paralela para a água fria, nós temos essa tubulação em azul. Então, a água fica circulando e também no mesmo sentido paralelo. O que ocorre quando nós temos a troca? Ou seja, para o sentido reverso, nós temos que fazer a troca aqui das temperaturas, né? Ele já vai fazer a troca, ok? E agora nós temos o fluido quente em uma direção e o fluido frio rodando no sentido contrário aqui. Então, dessa maneira, o que é o objetivo principal? É você conseguir determinar a conservação de energia, a troca de energia e a efetividade nessas duas situações. Na situação da qual você tem o sentido de correntes em paralelo e os sentidos de corrente de refluxo, ou seja, contra a corrente. Além disso, você também vai ter que fazer o quê? Variar as vazões, para você realmente entender todo o procedimento que está colocado dentro daqueles cálculos que você fez na sua aula teórica. Ok? Então, gente, ficamos por aqui. Nos encontramos nas próximas aulas práticas e bom trabalho para vocês e bom estudo. Muito bem. Vocês viram aí o funcionamento do trocador de calor. Se houver alguma não similaridade aí com o seu, só atenção nesses pequenos detalhes. Agora, com relação à efetividade, nós sabemos lá como que ela funciona, toda a parte teórica. Verificamos aqui com o nosso trocador de calor os detalhes técnicos, ou seja, as temperaturas de entrada, de saída e as vazões. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como que a gente realiza esses cálculos e como que a gente pensa com relação a essa troca de calor e com relação a essa efetividade. O que eu fiz? Eu peguei os dados ali iniciais, aqueles que eu apresentei para você no começo da nossa aula, tá? Só para você entender da onde que saíram os dados que eu trabalhei. O convite que fica para você é o seguinte: primeiramente, entender esses cálculos que nós vamos fazer. Então, você retire as leituras para as correntes paralelas, para aquelas determinadas vazões que você queira trabalhar. Utilize aí umas 4, 5 vazões. E para essas mesmas vazões, você coloque o seu trocador no sentido de contracorrente, para você verificar na prática qual dos dois sentidos de corrente faz com que você tenha uma efetividade melhor para o seu trocador. Ou seja, se é melhor você ter um trocador que flua de forma paralela ou trocador que flua em forma de contracorrente, ou o refluxo, como queiram chamar. Então vamos lá para a nossa câmara de documentos para a gente entender o que a gente está falando. Então, olha, o que nós temos que pensar? Que a efetividade, ele é o quê? Ele é um indicativo, realmente, para a gente determinar o desempenho, o quê? Desempenho
térmico aí desse nosso trocador de calor. Então, essa efetividade, a gente pode trabalhar com ela por meio do quê? Por meio da razão entre a taxa de troca térmica real do seu sistema e a máxima possível do seu sistema. Ou seja, a troca térmica máxima, ela está diretamente ligada com a variação da temperatura que você consegue em todo o seu sistema, né? Ou seja, a máxima troca térmica vai ocorrer com um arranjo de contracorrente. Isso daqui que eu estou pedindo para você provar aí pelo nosso sistema. Então, lembrando que você vai ter o quê? O fluxo de calor real, o fluxo de massa do fluido quente, o de fluido frio, temperatura de entrada do fluido quente, temperatura de entrada do fluido frio. Calor específico do fluido quente, calor específico do fluido frio. Eu utilizei aqui o mesmo calor específico para os dois. Mas se você procurar tabelas, você vai ver que o calor específico para o fluido quente, com relação ao fluido frio, eles podem ser alterados, né? Se você tiver uma alteração nessa condição, ou seja, o seu calor específico ele vai ser mudado. Então, fiz aqui só para a gente entender muito bem, passo a passo, o que nós estávamos querendo fazer. A efetividade que a gente estava querendo encontrar, nada mais é do que o fluxo de calor real, né? E a máxima troca térmica. Então, eu chamei de calor real Q ponto e o Q máximo, a troca máxima que a gente vai conseguir alcançar, né? Porque nós estamos falando de um equipamento que é real. Muito bem. Então, a nossa troca máxima vai ser o quê? C delta T, né? Que esse nosso C, lembra o que a gente, esse C para reduzir a escrita, é a maneira de nós escrevermos o MC, ou seja, o calor específico vezes a nossa massa, que é como está escrito no primeiro momento que eu coloquei para você. Então, olha, que esse calor específico, ele está diretamente, o calor específico, ele está diretamente ligado ao fato desse fluido ser quente ou ser frio. Muito bem? A massa ela vai permanecer a mesma. Ou seja, de uma forma mais direta, nós temos que a efetividade, ela continua sendo a troca térmica real, o Q ponto, e a nossa troca térmica máxima. Onde que eu coloquei aqui? Por que troca térmica máxima? Veja, ΔT máximo. Ou seja, qual que é a variação máxima de temperatura que eu tenho no meu sistema? Minha variação máxima de temperatura está onde? Pensa comigo. Está na entrada de água, que ela está entrando com a menor temperatura, e está onde? Está na saída da água do fluido quente, né? Então você tem um ΔT entre a saída de água quente e a entrada de água fria. Então por isso que você tem o ΔT máximo. Mas vamos lá, vamos entender quem é o MC, ou seja, a nossa vazão máxima aqui no nosso sistema. A nossa massa que nós estamos trabalhando, quanto que é? A nossa vazão, né? A nossa vazão da nossa água quente é quanto? 9,3 quilos por minuto. Enquanto que a nossa vazão fria nos foi dada pelo aparelho na condição de 6,1 quilos por minuto, ok? Então, nós estamos o quê? Estamos especificando todos os pontos aqui da nossa efetividade. Já sabemos quem são as massas. Então, aqui eu estou fazendo a efetividade como exemplo, a efetividade para a massa fria, né, gente? Mas veja que a variação térmica independe, né?
A variação térmica é para o nosso sistema. Então, nós estamos analisando qual que é a efetividade da nossa massa de água fria. Então, quem agora ficou para a gente entender quem é o nosso Q ponto, ou seja, quem é o fluxo do nosso calor real. O fluxo do nosso calor real é a variação das nossas temperaturas de entrada e temperaturas de saída quente, né? Porque o nosso fluxo de calor real, ele está sendo alimentado por quem? Pela variação de temperatura quente. Então, o nosso Q ponto real, ele vai se manter enquanto ele vai se manter para o fluxo quente, só nós utilizarmos a equação MCM, fluxo de água, a massa de água quente, 9,3 litros, ok? Vezes o calor específico da água 1, vezes a variação de temperatura. Qual a variação de temperatura? Temperatura de entrada e de saída do fluxo quente, ok? Então, entendido que você realizando essas contas, você vai encontrar uma quantidade de calor de 24,18 quilocalorias. Ok? Então, essa mesma ideia do calcular o que é o fluxo real para a parte quente, você também pode fazer o fluxo real para a sua parte fria, né? Que é aqui. É o seu fluxo para a sua parte fria, ou seja, vazão de água fria, calor específico da água e a variação de temperatura de quem? Temperatura de entrada fria, temperatura de saída fria. Ou seja, o fluxo de calor, obviamente, né, gente? O fluxo de calor para a água fria, ele tem que ser menor do que o fluxo de calor para a água quente, né? A água quente, o fluxo de calor, ele deu 24,18 quilocalorias. Então, veja que você tem uma diferença aí. Muito bem. Agora, faltou determinar quem? Faltou determinar o Q máximo. O Q máximo, ele vai ser dado por quem? Se você estiver analisando com relação à massa de água fria, você vai utilizar quem? MFCF, massa fria, calor específico fria, e a variação de temperatura máxima. Mas quanto que é essa variação de temperatura máxima? Vocês concordam comigo que essa variação de temperatura máxima, ela é para as duas alimentações, tanto de água quente como para água fria, correto? Eu tenho a temperatura máxima de saída 42,4 graus e a temperatura de entrada mínima 29,5, ou seja, eu tenho uma variação de 12,9 graus Celsius, ou seja, minha variação de temperatura do meu sistema inteiro, ou seja, se você olhar, visualizar aí o seu trocador de calor, é só você pensar na água que está entrando lá da tubulação e a água que está sendo adicionada ao seu sistema naquele momento de saída do tubo onde você tem o aquecimento de água, ok? Então, portanto, a efetividade, agora eu chamei efetividade de F para a parte fria, ok? A efetividade da parte fria, ela foi dada em quanto? O fluxo de calor real da parte fria pelo fluxo de calor máximo que pode ser encontrado para essa configuração que nós verificamos até então. Nós já calculamos, né, o fluxo de calor máximo, calor real frio, foi de 20,74. E quem é o Q ponto máximo? É o MC vezes o ΔT máximo. O MC, nós sabemos que é a massa do fluido frio, 6,1 vezes 1, né, já vai dar o 6,1, já fiz direto aqui, multiplicado pela
variação máxima de temperatura. Resolvendo essa equaçãozinha, nós temos o quê? Uma efetividade de 0,2635. Ou seja, nós temos uma efetividade de apenas 26,35% desse trocador para o nosso sistema na parte que nós estamos analisando, com a parte relacionada ao fluido frio. Por um outro lado, nós também podemos fazer essa mesma análise para quem? Essa mesma análise para o lado da efetividade para o nosso sistema aquecido, ok? Que nós temos quem? Nós temos aqui o fluxo de calor real da parte quente, ok? Dividido pelo fluxo de calor máximo. Só relembrando o máximo porque nós estamos vendo a temperatura máxima de análise. Nós já havíamos calculado de antemão, né? Nós tínhamos encontrado esse fluxo de calor real para 24,8. E veja que o nosso Q máximo, ele é o mesmo tanto para fluxo quente como para o fluxo frio, né? 78,69. Ou seja, a nossa efetividade para o nosso fluido quente, ela é um pouco superior, em torno de 30% de efetividade desse trocador. Ou seja, esse nosso trocador didático, ele tem uma efetividade baixa, ou seja, ele realiza pouca troca de calor, ou seja, de toda a energia adicionada ali no nosso sistema, apenas 30% está sendo utilizada efetivamente na troca de calor ali, ou seja, entre o fluido frio e o fluido quente. Então, fica para você aí fazer o quê? Calcular essa efetividade para as mesmas vazões, ou seja, você fixa a vazão e altera o fluxo paralelo e altera o fluxo em contracorrente. E você vai ver que em contracorrente a sua efetividade tem que ser maior para as mesmas condições pré-estabelecidas por você. Ok? Desejo para você um bom trabalho, muita atenção aí nas suas medidas, entenda, faça todas as partes que foram pedidas para você, para que você possa crescer aí no seu conhecimento e no entendimento desses trocadores de calor. Ok? Fico por aqui. Grande abraço. E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula? Eu gostei. Deu para tipo assim, porque nessa matéria eu não cheguei a assistir toda a quarta aula, mas eu senti muita dificuldade na questão do seguinte: a professora ela não mostra como que faz os cálculos, não é muito clara nisso, entendeu? Ali ele pelo menos ele fez os cálculos, deu para entender. Então, isso que eu achei interessante dele, porque ele detalhou, ele se preocupou em detalhar. Mas isso daí é uma coisa que eu tenho notado, não só nessa disciplina, mas na disciplina anterior também, que os professores práticos, eles têm um pouco mais de didática para tentar explicar os alunos, né, a disciplina de uma forma mais tranquila. A preocupação desse professor nessa agora, eu achei interessante, que foi mostrando, foi só falando, tudo bem que a gente não tinha como fazer as medidas, né, que são necessárias fazer para fazer o experimento correto, com várias vazões, com vários, testando os dois sentidos, né, das linhas de fluxo, sejam contracorrente ou paralelo. Mas pelo menos ele deu um norte, né, para que a gente entenda como identificar se um sistema de trocador de calor é eficiente ou não. Que eu acho que é o principal
quesito quando você é solicitado a avaliar um sistema dessa natureza. Entenderam? A questão da aula de quarta, da última aula, a aula de quinta-feira passada, teórica, da professora. A última parte eu achei muito, muito corrido. E foi jogado muita informação. Entendeu? Então, assim, ali eu realmente me preocupei com aquela última parte dela. Mas eu não sei se aquilo realmente vai ser o ponto mais importante da, das avaliações de vocês, até porque eu sempre, assim, eu não tenho visto as avaliações de vocês, mas eu acredito que ela pode até fugir, mas os conceitos não devem fugir muito dos conceitos que são aplicados aos exercícios, né, que são propostos. Então, professor, essas provas estão pocando, tá? Então, uma mais difícil que a outra. Eles não estão seguindo uma linha, um raciocínio, conforme as atividades, né, aula, o desenvolvimento da matéria. Não tem aquela prova de derivado? Sim. Não tinha nada no livro. Nada, nada, nada. Nunca vi isso. Porque a fonte de vocês, além tem a biografia, né? Tem uma biografia também no livro digital de vocês. Mas a fonte de vocês, até que eu entenda, é o livro digital, é a aula ao vivo, é a web aula, né, que são resumos, na verdade, e as aulas práticas, onde tenta-se consolidar o conceito. São esses os caminhos, né? Eu tenho apelado bastante pro YouTube, que aí o YouTube você vê o professor fazendo direitinho, aí eu consigo aprender bastante. Não deveria ser dessa forma, né? Mas ainda bem que vocês têm esse recurso, né? O problema é quando você está fazendo a sua prova, você só tem 3 horas, né? Exatamente. Para fazer a prova. Então, assim, o seu tempo ele é limitado. Por isso que eu não sei o equilíbrio realmente que está acontecendo nas provas. Vocês têm 4 unidades de cada disciplina. O correto era que as quantidades de questões fossem equilibradas nessas 4 unidades. Então, não sei como é que está acontecendo. Eu sei que uma das coisas que com certeza vai cair na prova de vocês, que foi muito comentado, foi a questão de perdas de carga, conceito de perda de carga, entendeu? Da última aula, então, que trabalhou fluidos, na conservação de energia, que a gente percebe que a energia, tanto a cinética como a potencial, nesses sistemas com gases, ela deixa de existir e você passa a ter a variação de energia, né? Que é a variação que você vai ter na questão do gás, que é uma coisa que foi frisada na última aula. A viscosidade deve cair, porque foi matéria da primeira aula de vocês, foi assunto da aula prática, foi assunto da aula do laboratório. Também deve cair, eu acredito, questões envolvendo vazão, para entender essa questão da influência de uma tubulação, em termos de rugosidade, da estrutura da tubulação, essas conexões, perdas de carga em conexões. A parte de análise como se fosse graficamente, né, como se fosse a parte de comparativa entre resistência e fluidos, eu acredito que aquela questão de
de você modelar um circuito de forma que as fases, né, condução e convecção, você possa transformar em resistência e resistência equivalente, eu acho que aquilo não acho que não deve cair, não. Que é mais complexo. Mas eu não sei se vocês chegaram a fazer algum exercício do livro também, se conseguiram resolver algum exercício do livro, porque também pode ser uma referência para vocês também, né? Se tivesse tido outra turma com outra prova e a gente tivesse assim, um conhecimento de mais ou menos realmente qual é o foco, ficaria mais fácil para me direcionar vocês. Mas nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é essas etapas que vocês passaram mesmo. Essas aulas, as aulas atividades, respostas. Eu tentei complementar o máximo possível. E as aulas práticas que a gente viu agora. E tentar dar uma revisada nisso e tentar fazer a prova com calma. Eu vou deixar para fazer no sábado, que Eu tirar uma hora, fazer com calma. Eu só me preocupo quando vocês falam sábado, porque assim, esse sistema da Place, lá da Cogna, ele é meio complicado de vez em quando, ele dá umas paradas no final de semana. Então, assim, como eu acho que vocês têm até domingo para fazer a prova, é isso? O limite Sábado, meia-noite. Sábado, meia-noite? Nossa Senhora! Então façam sábado de manhã, para evitar qualquer problema de ter algum problema com relação à parte da tarde ter um congestionamento. Porque como vocês, eu acredito que outros alunos no país vão fazer a mesma coisa. Vão todos deixarem para fazer assim, por causa do trabalho, eu entendo, vocês têm que ter um tempo para poder fazer com calma, mas é complicado. Sobrecarrega o sistema, e aí se der travar alguma coisa, pelo que eu sei, não tem como recorrer. Aí é recorrer a uma segunda revisão de prova, né? Mas assim, vamos ter calma, revisem os conceitos. O que eu puder ajudar, vocês podem mandar uma pergunta para mim, o que eu puder esclarecer, eu esclareço, o que eu puder pesquisar, eu pesquiso, mando para vocês. Desejo sorte para vocês aí na prova de vocês. E dessa aula de hoje eu vou fazer as 3 perguntas, vou mandar amanhã para vocês, de casa, na parte da tarde, quando eu chegar. Mas é simples, entendeu? Respondam depois da prova de vocês, no domingo, com mais tranquilidade, só para que eu possa colocar esse relatório também junto com a parte gráfica, junto com a lista de presença no Place para validar a presença de vocês na aula de hoje. Tá? Pode falar. Esses relatórios, pode te entregar até quando? Então, o ideal é sempre que a gente termine a disciplina, a gente tenha todos os relatórios para que eu possa estar incluindo, porque cada dia de aula prática é colocado separadamente no portal. O que tem que ser colocado no portal? Lista de presença de vocês, confirmação de presença de vocês através das imagens capturadas, o vídeo, tá? E o relatório. E um relatório que, às vezes, se você olhar bem, o relatório deveria ser mais pesado, colocar o equipamento que foi usado, não sei o quê, mas nós não fizemos isso na prática. Então, por isso que eu prefiro colocar 3 perguntas que sejam relacionadas ao assunto, para que vocês revisem ou relembrem da aula, entendeu? Que já ajuda bastante. E aí, a ideia é assim, eu espero, se vocês conseguirem, aqueles que não enviaram os demais relatórios ainda, que consigam enviar até segunda de manhã, para que eu possa estar, na semana que vem, na segunda, já finalizando esses relatórios todos no Place, para a gente iniciar a vida nova nessa nova disciplina que tem pela frente aí, começando na quinta-feira, né? Que eu acho que é circuito, né? Circuitos elétricos, se não me engano. Essa vai ter aula prática também? Olha, essa daí, ela deve ter, mas deveria ter no laboratório lá, né, cara? Porque, assim, é elétrica, entendeu? Então, mas eu vou ver ainda, eu tenho que olhar ainda, eu tenho que baixar os materiais, eu não baixei nada dela ainda.
com esse problema da doença, eu priorizei o que era mais urgente. Amanhã à tarde, já em casa, eu vou tentar baixar e quinta também eu faço isso. E aí eu informo vocês com calma. Deve ter, eu acredito que sim. Entendeu? Deve ter um laboratório para fazer ensaio de resistências, circuitos de primeira ordem, e assim sucessivamente. Mas eu vou olhar certinho e vou falar para vocês. Foquem em terminar essa disciplina, em concluir a pontuação que vocês precisam dela. É uma disciplina que nem todos vão aplicar, né? Mas vocês vão lembrar dela. O dia que vocês estiverem fazendo um curso de especialização em sistemas de climatização, vocês vão lembrar dela. O dia que vocês estiverem sendo responsável por um sistema de trocador de calor de uma indústria, alguma coisa assim, vão acompanhando, monitorando, vocês vão lembrar. Ou quando trabalharem com o sistema Splinter de combate a incêndio, vocês vão lembrar também dessa disciplina. Mais ou menos isso. Ok? Ok, Beleza. professor. Pessoal, novamente eu desejo tudo de bom para vocês. Minha saúde está melhorando, graças a Deus. Deus proteja vocês